Olá, amigos e amigas. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o medo. O medo, ele faz parte de nós, do nosso instinto, e ele é extremamente necessário porque o medo ele nos dá o limite, né? Até onde eu posso ir, né? Até onde isso não vai oferecer risco à minha sobrevivência. Por exemplo, eu posso ter medo e devo ter medo de uma altura elevada, porque eu sei que se eu cair, de fato, concretamente, eu vou quebrar ossos e posso até morrer. Então é um medo ligado ao meu instinto de sobrevivência. Assim como o medo de correr num carro, porque existe um perigo real do carro bater, né, e eu sofrer um acidente, morrer. Então existem perigos ligados à nossa sobrevivência, ao nosso instinto. Os homens primitivos lá atrás, eles começaram a se unir em grupos e morar em cavernas. Por quê? Existia um perigo real, né, de um ataque de um animal selvagem, por exemplo. Então, esse medo, ele é perfeitamente natural, não há como se livrar dele, porque ele faz parte do nosso instinto, um instinto de sobrevivência, né? Ele é necessário. Porém, existe um outro medo, que é o medo ligado ao nosso pensamento, criado pelo nosso pensamento, devido às nossas crenças, que foram sendo criadas e guardadas na nossa mente, no nosso subconsciente, através das nossas experiências, daquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos. Esse medo, talvez, ele não seja algo concreto. E por que eu digo talvez? Porque é preciso analisar esse medo, conversar com esse medo. Lembra que eu falei para vocês que a mente é algo à parte? Nós não somos a mente, nós não temos que nos identificar com a mente e, portanto, não temos que nos identificar com o medo que ela nos cria, né? E como é que eu vou saber se é um medo que está sendo criado pela minha mente, através das crenças que eu acumulei lá, ou se é um medo real? Conforme eu falei para vocês, existe um perigo concreto na altura? Sim. De eu comer algo estragado? Sim. Vai me fazer mal? De eu ter velocidade no carro? Sim. Posso bater? Percebe? É algo concreto. E como é que eu sei isso? Questionando. Então, se surge algo, por exemplo, eu tenho medo do futuro, né? Muitas pessoas têm ansiedade por medo do futuro. Então, vamos conversar com esse medo? Bom, o futuro, ele já aconteceu? Não. São perguntas, tá? Que a gente está fazendo para nossa mente. A gente se coloca como observador e começa a conversar com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Então a gente pergunta: já aconteceu? Não. Eu tenho absoluta certeza de que isto vai acontecer? Não. Existe alguma prova de que isso vai acontecer? Não. Percebe? Não é um medo real. E em relação ao passado que me criou essa crença, né? Porque normalmente a gente projeta para o futuro algo que já aconteceu no passado. Então a gente precisa voltar no passado e modificá-lo. Como que eu vou modificar o passado, Ana Paula? Vou fazer uma viagem agora ao passado? Sim. Uma viagem mental. Como é que a gente capta as nossas dores, nossos sofrimentos, os nossos medos, as nossas angústias? Através das nossas sensações. Quando eu passo por um determinado evento na minha vida, eu guardo aquilo através do que eu vi, do que eu ouvi, do cheiro que eu senti e da sensação que aquilo me deu, percebe? Através dos sentidos. Então, quando eu detecto que não é um medo real, concreto, e sim um medo criado pela minha mente, eu volto no evento que provocou aquele medo. Volto como? Volto relaxando a minha mente, indo para o meu subconsciente, relaxando e conversando com a minha mente, com os meus pensamentos e modificando aquilo que eu senti naquele momento. Percebe? Deixa eu tentar dar um exemplo. Eu tinha medo de gatos. Por que eu tinha medo de gatos? Porque no passado, lá na minha adolescência,
eu vi um gato que eu amava, foi o único gato que eu tinha. Ele dormia com o focinho aqui, gente. Assim como a Belinha, hoje minha cachorrinha dorme. E uma vez, eu morava num quintal muito grande, e uma vez eu vi ele com um rato estraçalhado na boca. O impacto daquela cena, e assim, ele corria com o rato, né? Ele não parava. E já foi detectado o seguinte: impacto com repetição, trauma instalado. É assim que os traumas se instalam. É o impacto, a repetição. E aquilo fica instalado. E aquilo ficou instalado na minha mente. Como é que eu modifico isso? Voltando no meu pensamento, relaxando a minha mente, voltando no meu pensamento e vendo aquela cena de novo. E dizendo para mim mesma: é um gato, é um instinto dele. Ele não quer me fazer mal. É um instinto dele caçar ratos. Por que ele está correndo? Porque ele não sabe que é necessário parar para que eu retire o rato e lave ele, né? E dê uma medicação para uma possível doença. Percebe? É voltar ao passado e vê-lo como um animal que ele é. Ele não está fazendo nada demais, ele não é um monstro, né? Naquele momento da cena do trauma, eu comecei a vê-lo como um monstro, como algo que oferecia risco a mim. E aí eu comecei a conversar com o meu pensamento. Olha, é um gato, faz parte do instinto dele, não oferece nenhum risco a você, né? É um quintal, se fosse um gato de casa, de um apartamento, isso possivelmente não aconteceria, e tá tudo bem, tá tudo certo, se acalma, né? E isso vai passar. E mudar a cena, né? Modificar a cena em mim. Começá-lo a vê-lo como um bichinho que ele é, um gato. Percebe? Porque na minha mente ele virou um monstro. E aí eu volto ao meu presente, ao agora, e digo: um outro gato vai me oferecer algum risco? Um gato num apartamento vai me oferecer algum risco? Não. Não é o mesmo gato. Ele não está, esse gato que eu estou vendo agora não está com rato na boca. Ele é um gato que mora numa casa, não é num quintal. Percebe? Eu começo a conversar com o meu medo, com a minha crença. E assim eu consigo modificá-la. Eu dei esse exemplo, gente, que é um exemplo meu, real, mas isso vale para qualquer medo. Você tem que questionar o seu medo e verificar se de fato aquele medo é um medo real ou instintivo, percebe, da sua sobrevivência, ou se é um medo criado pelo seu pensamento. Se é pelo seu pensamento, detecte, volte no momento em que aquele medo foi criado, aquela crença foi criada em você. E converse, como você conversaria com uma criança, percebe? Se veja como uma criança, esse pensamento, essa crença, como uma criança. Comece a conversar. Como é que você conversaria? Não sei se você tem filho, mas imagine que você tenha filhos ou uma criança que estivesse com medinho de gato, né? Como é que você ia conversar com essa criança? Não era isso que você ia falar? Olha, eu sou um gatinho. É normal, ele brinca, ele pula, ele caça ratinho. Não era assim que você ia conversar com uma criança? Converse com o seu pensamento como se ele fosse uma criança. Comece a perguntar: você tem certeza disso? Você tem provas disso? Isso eu estou dando exemplos para assuntos gerais, tá, gente? Então, o medo é necessário. Existe o medo concreto, que é do instinto, e esse vocês não devem perder. Portanto, não saiam daí pelas ruas às 3 horas da manhã dizendo: não tem que ter mais medo. Tem, é um medo real. Numa cidade como o Rio de Janeiro, você sai às 3 horas da manhã à toa pela rua, é um medo real, sim. Você tem que tê-lo. Agora, um outro medo qualquer. Pergunte: peraí, de onde vem esse medo? Ele me oferece risco de fato? Não, não oferece. Então, opa, não é o medo do meu instinto. Esse é o medo do meu pensamento. Então, deixa eu buscar que crença é essa que eu tenho, onde ela foi criada, e comece a questionar essa crença, perguntando para ela o porquê, como, quando, é real, tenho certeza, tenho convicção? Faça perguntas aos seus pensamentos e perca o seu medo. Saia da imaginação do futuro e dessa crença do passado
e viva no presente de forma tranquila e real. Amigos, se estiverem gostando de conversar comigo, não esqueça, clica aí no inscrever-se no gostei. Se você estiver no Instagram, for meu amigo do Instagram, vai lá no link da minha bio e se inscreve no YouTube também. Um grande beijo, sem medo!